Quadrangular semifinal da Libertadores de 1983. O Grêmio estreou vencendo Estudiantes no Estádio Olímpico por 2-1. Depois perdeu em Cali para o América por 1-0. No retorno, venceu o América no Olímpico por 2-1 no jogo dramático, em que Mazzaropi defendeu um pênalti quando o placar estava 2-1 para o tricolor. Chegava a Batalha de La Plata, o quarto jogo contra Estudiantes. O Grêmio, para não depender da última rodada em que o Estudiantes ia enfrentar o América de Cali, precisava vencer a equipe argentina. O empate, o Grêmio teria que torcer já para o eliminado América bater o Estudiantes, ou pelo menos segurar o empate com o Estudiantes na última rodada. Lembrando que lá na primeira rodada, o Estudiantes bateu o América por 2-0. Então, só a vitória interessava o Grêmio para não depender do resultado paralelo para ir à final da Libertadores de 83. Carlos Eduardo Santos, coordenador do Museu do Grêmio, conta tudo, o que houve nesse Grêmio Estudiantes na Batalha de La Plata, 3-3, fatores extracampo, dentro do campo, um conflito total, o que houve? Bom, esse jogo ficou conhecido como a Batalha de La Plata e não é de graça, né? Se houve um jogo onde houve clima de guerra, é esse jogo que, digamos assim, ele exacerba até mesmo assim, o clima que a gente chama Libertadores de verdade, né? Ele foi muito além disso. Começa porque criou-se no Grêmio uma relação de Brasil versus Argentina por causa do que havia acontecido no ano passado e ainda já no começo de 83, né? Em 82 aconteceram o conflito das Ilhas Malvinas, onde a Inglaterra estava em guerra com a Argentina pela posse das ilhas que ficam lá a alguma distância do litoral argentino. A Argentina perdeu a guerra e, para completar, já em 83, com a Inglaterra tendo a posse reafirmada, eles começaram a usar a base aérea de Canoas, aqui próximo a Porto Alegre, como um ponto de manutenção para os aviões que vinham da Inglaterra. E isso, a princípio, foi escondido pelo governo brasileiro, mas fotos vazaram e isso caiu no conhecimento dos argentinos, que tomaram isso como uma ofensa, né, dos brasileiros aos argentinos, né? E o Grêmio entrou nesse bolo, né? Acabou sendo Brasil versus Argentina. Então, quando se aproximou esse jogo decisivo, praticamente decidindo quem iria para a final com o Peñarol, o Grêmio chegou em Buenos Aires já sob clima de guerra, sofrendo ameaças de morte, telefonemas para o hotel, e o hotel não barrava. As pessoas ligavam para o hotel dizendo: vamos te matar, e o cara da recepção passava para chegar nos caras, assim, era uma coisa combinado já. Combinado, assim. Então, assim, o Grêmio ficou em Buenos Aires, mas desde Buenos Aires ele foi até La Plata, recebendo pedra no ônibus, recebendo ovo, pedra, ameaça de morte, ameaça de bomba nas pontes que existem no caminho de Buenos Aires para La Plata, que são 60 quilômetros. E aquele clima assim que se viu, por exemplo, na Batalha dos Aflitos, foi o que se repetiu com mais acentuado ainda lá naquela época, assim. Quando eles chegaram no estádio, a torcida, claro, cantava hinos assim vamos te matar, e o vestiário cheio de agulhas colocadas em vários pontos assim para os caras se espetar. Também era um estádio muito precário, né? Eles chamavam de potreiro, né? Como os próprios argentinos chamam os estádiozinhos pequenos daquela época. Então era uma entrada só de túnel para os dois times, e os times se cruzavam ali. Então a desavença prática começa já antes do jogo começar. Na subida dos jogadores, um dos jogadores dá um chute na canela do Caio, né, o centroavante do Grêmio, e que cai no chão, e logo em seguida o juiz já vem dar um cartão amarelo antes do jogo começar, né? Bom, o próprio relato dos jogadores é que os jogadores do Estudiantes estavam claramente drogados. Eles estavam, né, naquela época não tinha exame antidoping, então estava todo mundo com os olhos injetados, todo mundo com cara de louco. Começou o jogo. O Estudiantes fez 1-0. O Estudiantes fez 1-0. E o Grêmio empatou com os outros 45 do primeiro tempo. Exatamente. Mas aquela loucura o jogo. Exatamente, aquela loucura. Mas nessas confusões aí, na primeira confusão do gol do Estudiantes, já aconteceu o primeiro lance de confusão. Que o China fez uma falta, e quando os dois caíram no chão, o cara da Argentina já deu ali um pontapé
O juiz já chegou e expulsou o argentino de cara, daí deu mais bolo com os caras reclamando, ele expulsou outro argentino. Na cobrança da falta, depois de vários minutos parado, a cobrança da falta, todo mundo meio desatento, gol. Um cara em cima da linha quase faz gol em cima do Mazzaropi, gol do Estudiantes. Mas o Grêmio jogava melhor, tinha melhores jogadores, né? E ainda conseguiu empatar no primeiro tempo. Exato, o curioso é que a derrota eliminava o Grêmio direto. O empate remetia o Grêmio tem que torcer para o América, segurar o Estudiantes em Cali. O Grêmio já não teria mais jogos, o América já é eliminado. Então o Grêmio na sinuca de bico, né? Perdendo, eliminado. Empatando, dependia, tinha que ganhar o jogo. Exatamente. 1-1 primeiro tempo, vem o segundo tempo, vem o intervalo, né? O que houve no intervalo? No intervalo, os jogadores do Grêmio saíram, a torcida já pressionava muito, os jogadores saíram junto com os jogadores do Estudiantes e no caminho do vestiário, quando sai, na época quem viu na TV, tu pode ver que assim, tu entrando no túnel, tu saía da mira da TV, quando saiu da mira da TV, começou a pancadaria para dentro, aí os jogadores do Grêmio correram para dentro do vestiário e fecharam a porta, daqui a pouco um começa a bater na porta, abre, e os caras acharam que era o cara do Estudiante. Não abriu nunca. Depois eles se deram conta que o Caio não tinha entrado no vestiário e tinha ficado lá de fora. Então ele apanhou tanto do lado de fora da porta que ele não conseguiu voltar para o segundo tempo. E quis o destino, jogo transmitido pela RBS TV numa sexta-feira à noite, que o César, que entrou no lugar do Caio, centroavante César, fez o segundo gol do Grêmio aos 7 minutos, e depois seria o César que faria o gol do título contra o Penharol na grande final. Mas aí tem mais uma loucura, né? Em meio às expulsões, Renato Portaluppi faz 3-1 e a torcida do Estudiantes fazia assim, né, Carlos Eduardo Santos? E o Renato, para acalmar a torcida do Estudiantes, manda calar a boca, né, vibrando. E pior que ele driblou tudo que foi argentino pela frente, segundo a narração de Armindo Antônio Rosolin. Os maiores golaços dele. Da história dele. E manda calar a boca. O que é isso, Carlos Eduardo Santos? O que Renato fez? Ele já tinha dado o passe pro gol do César, é verdade. E, bom, ele fez um zigue-zague assim, deu, né? E saiu aqui. Saiu assim, correndo daquele jeito dele. É, exatamente. Aí a coisa engrossou de vez, né? Ainda teriam mais 2 jogadores argentinos expulsos. Eles ficariam com 7. E ficariam com 7. E então, assim, estava 3-1 pro Grêmio. Os argentinos conseguiram já... Depois desse terceiro gol do Grêmio, o clima piorou muito mais ainda. Houve um momento onde acertaram uma pilha no bandeirinha do lado direito aqui, estava no lado oposto da TV, e ele ficou caído. E nessa confusão do bandeirinha já houve outra expulsão, porque houve mais agressão de argentino contra brasileiro. O Estudiantes acabou fazendo o segundo gol deles. E o Grêmio fez o 4º gol ainda. Só que esse 4º gol foi anulado sem a menor razão. Tu vê na imagem que não tem nem como ter dúvida de que o gol era legal. Porque o cara estava vários metros atrás e eles deram impedimento. Diz uma lenda aí que o bandeirinha diz que deu o impedimento porque queria sair vivo do estádio. E essa era a questão que rolou, né? O que se diz é que a partir daquele momento onde o Grêmio tinha feito o terceiro gol, as ameaças de vocês vão morrer, assim, se o Estudiante perder, vocês vão morrer. E que o juiz e os jogadores do Grêmio realmente sentiram aquele clima. Os caras pegavam o alambrado daquele estádio e eles faziam literalmente isso aqui. Tu via na TV o alambrado indo até lá embaixo, parecia que ia se dobrar totalmente e os caras iam invadir. No final das contas, o Estudiantes acabou fazendo um gol no final do jogo e o jogo terminou 3-3, o que levava a decisão para Cali, né? Exatamente, o curioso é que o Estudiantes podia empatar, que de repente ele decidiria em Cali tranquilo. Sim. Mas não foi bem assim a história. O América de Cali lutou muito, segurou o Estudiantes e o 0-0 levou o Grêmio para a final da Libertadores. O América de Cali, que era o principal time da Colômbia naquela época, né? Os três eram grandes equipes. Grandes equipes. Não foi só questão esportiva, né? Tinha todo lado político e de repente o Grêmio era odiado pelos argentinos. Além do que, em 82 o Brasil tinha batido a Argentina na Copa do Mundo. Sim. Então o Grêmio era odiado não só dentro de campo, como questões políticas, sociais, antropológicas. Era porque o que aconteceu nas Malvinas, da Inglaterra ter usado bases aéreas em Canoas, foi tomado como uma ofensa, como uma traição dos brasileiros aos argentinos, como os irmãos sul-americanos, né? E o Grêmio entrou nessa pelota, né? Porque o Grêmio sendo de Porto Alegre, né? Canoas é praticamente Porto Alegre e foi considerado como um agressor, como um traidor lá,
né, do povo sul-americano. E aí teve a vitória no Estádio Olímpico e tudo começou, né? A vitória no Olímpico, o Brasil já tinha ganho da Argentina na Copa de 82, aí La Plata foi aquela batalha histórica. Então tá, muito obrigado, Carlos Eduardo Santos, coordenador do Museu do Grêmio, sempre contando a história do nosso tricolor.